E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e já estou aqui para fazer o meu vídeo de leituras do mês de setembro. Eu não sei vocês, mas setembro pra mim foi um mês incrível de leitura. Eu fiz várias leituras, eu fiz 8 leituras. Não foram livros assim muito grandes, nada muito bizarro. Teve um livro maiorzinho, mas foram 8 leituras que eu gostei bastante. Eu basicamente gostei de tudo que eu li. E esse foi o mês em que eu fiz a TBR em Cacos, que foi a maratona original aqui do canal, que eu fiz em 2016 e repeti agora em 2017 pra comemoração dos 2 anos do Livraria em Casa. Então, gente, a pressão pra mim era uma pressão maior ainda. Eu já estava me sentindo mais pressionado ainda a ler mais. Eu tava me sentindo mais pressionado ainda a bater minha meta, né? Porque você organiza uma maratona, você tem que bater sua meta, né? Senão você tá passando vergonha, tá pagando mico. Eu tava tentando evitar não passar vergonha e eu consegui não passar vergonha. Eu nem sei como eu consegui. Em uma semana eu li 4 livros e um HQ, então eu fiquei muito, muito feliz. Consegui ler exatamente o que eu tinha me proposto. Enfim, sem muita delonga, porque 8 livros já sabe, eu falo pra cacete, o vídeo fica enorme, vocês ficam com preguiça e é isso aí. Bom, o primeiro livro que eu li esse mês foi o livro que a gente fez a discussão lá da leitura compartilhada, que eu faço com Vitor Almeida, Vitor Martins, Maíra e Tereza, e foi o A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness, que é publicado pela plataforma 21. Eu falei muito sobre esse livro lá durante a discussão do livro, etc. Esse livro aqui também apareceu no meu vídeo de livros que me deixaram mal de cabeça, então eu vou deixar todos esses vídeos que eu tô falando linkados. O vídeo da discussão tem spoiler, e é uma discussão de mais de 1 hora, que foi lá no Geek Freak, mas foi uma discussão muito, muito legal, porque algumas pessoas não curtiram tanto o livro, então a gente teve vários pontos de vista, sabe? Enfim, é um AI contemporâneo que conta a história de uma menina que perdeu uma irmã mais nova. Essa irmã foi assassinada por um cara meio creepy, meio bizarro dali, e essa irmã mais velha, ela acaba se tornando outra pessoa depois que isso acontece, e ela resolve que ela vai se vingar desse cara que matou a irmã dela. Ela vai matar esse cara, e ela vai ficar, tipo, pensando sobre esses assuntos, pensando sobre outros caras que fazem isso com meninas e tal, e como ela pode matar essas pessoas, sabe? É bem pesado. Mas eu já vou fazer um aviso aqui pra vocês, que é o seguinte, que eu acho que foi um dos grandes problemas que várias pessoas tiveram com esse livro. Ele é um livro que essa personagem principal, ela meio que se coloca como justiceira, mas você não vai ver várias mortes aqui, tá? Você vai ver mais ou menos 2 mortes e você vai ver algumas agressões, algumas situações. Não é o livro de uma menina que sai louca, matando um monte de cara no meio da rua, que são estupradores ou coisas do tipo, tá? Eu não tinha essa expectativa, eu não tinha. Então eu fiquei envolvido no livro porque eu já fiquei envolvido pela premissa de saber que é uma menina que resolve se vingar pelo assassinato da irmã. Só isso já era o suficiente pra eu ficar envolvido. Eu gostei muito da leitura, eu gostei muito da história, eu gosto muito da Mindy. A Mindy é a mesma autora de Uma Loucura Discreta, que foi um livro que eu li no ano passado e adorei. Então essa aqui foi uma leitura que eu recomendo pra vocês, sabendo já que é um livro que tem uma pegada meio pesada. Pode ser que você se sinta um pouco mal. O Vitor Almeida, por exemplo, ele teve muita crise de ansiedade lendo esse livro. Então não sei, pode ser que você tenha uma sensibilidade maior por esse assunto, já saiba que é um livro que, enfim, fala um pouco sobre estupro, fala um pouco sobre agressão contra a mulher, é bem pesado. Outro livro que eu li esse mês também foi um lançamento da plataforma 21 e foi o Depois do Azul, da Ilan Turgeon. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, sem spoiler, então eu não vou ficar me alongando muito aqui. Se você quiser saber mais sobre, eu peço encarecidamente que você assista esse vídeo. É um livrinho super curto, ele tem tipo 100 páginas, a diagramação dele é bem tranquila, ele é pequeno mesmo, assim, de tamanho, e ele conta a história de 2 irmãs gêmeas que uma delas se suicida. E a outra, ele tá viva, mas tá muito mal de cabeça, muito deprimida, né? Vendo a própria irmã, a pessoa que se parece com você, no caixão. É uma situação bem complicada. Como que isso tudo afeta a família? Enfim, é um livro pequeno, mas é um livro muito sensível. Um livro bem profundo. E o único defeito dele realmente é ser tão pequeno. Eu queria que ele fosse maior. Mas eu acho que ele é uma leitura boa, principalmente pra quem não tá acostumado a ler. É um livrinho super rápido, dá pra você ler no mesmo dia. E eu acho que ele tem uma construção muito bem feita, sabe? Eu vejo ele mais como um conto do que como um romance em si. Outro livro que eu li esse mês, e esse aqui já vai ficar separado pro meu próximo vídeo de livros que me deixaram mal de cabeça, e foi A Lista Negra, da Jennifer Brown. Eu já tava há muito tempo pra ler esse livro. Se eu não me engano, esse livro aqui eu peguei da casa de alguém, eu não me lembro, acho que foi da casa do Vitor Martins, porque tudo eu pego lá. E assim, esse livro é muito, muito falado, provavelmente você já sabe do que se trata. Ele é um YA contemporâneo que se passa na escola, né, no high school, no ensino médio, e aí conta a história de uma menina que fazia uma lista negra de pessoas que ela não gostava da escola junto com o namorado. Todo mundo que eles tinham algum problema eles colocavam nessa lista, algumas pessoas eles colocavam mais de uma vez nessa lista negra, e aí um dia esse namorado resolve pegar uma arma e começar a matar as pessoas dessa lista. E aí no final de tudo ele se suicida e essa menina fica viva, tendo que lidar com toda essa situação, né, de um tiroteio dentro da escola, de adolescentes, crianças, professores sendo assassinados, e muita gente sabendo que isso tudo aconteceu por conta de uma lista que ela ajudou a criar, de um namorado que era dela, e as pessoas acharam que ela tinha
parte nisso. As pessoas acharam que ela era culpada disso tudo e as pessoas acharam que ela planejou isso tudo junto com ele. Então, assim, é muito pesado, é muito pesado, é muito bizarro. Alguns adolescentes não morreram, mas ficaram desfigurados, ficaram com algum tipo de paralisia. É muito pesado o livro, de verdade. E assim, eu fiquei muito mal de cabeça exatamente porque eu fiquei nessa mistura de emoções entre achar que essa menina realmente não devia ter feito uma lista negra, mas ao mesmo tempo pensar, gente, mas isso é normal, né? Assim, de alguma forma, você sempre tem pessoas da sua escola que você não gosta, pessoas da sua escola que te tratam mal e que você acaba compartilhando isso com pessoas próximas de você e, gente, pelo amor de Deus, acho que todo mundo podia não ter uma lista negra, né? Mas no final das contas, todo mundo tem aquelas pessoas da escola que você não gosta e que você conversa sobre isso com outras pessoas que pensam da mesma forma que você. Então eu ficava ao mesmo tempo, assim, sentindo essa pena dessa menina, mas ao mesmo tempo achando que ela tinha um pouco de culpa porque ela não viu essa situação acontecendo. Enfim, é muito, muito pesado. E assim, os pais dela tratam ela muito mal. O pai dela trata ela muito mal. O pai dela culpa muito essa menina. Então assim, é uma série de coisas que acontece aqui nesse livro de pessoas que agridem essa menina de tantas formas. E ela tem que voltar a essa vida normal, mas ela tá muito deprimida. Enfim, gente. Se você não leu esse livro, eu recomendo muito, mas saiba, é um livro muito pesado mesmo, muito sensível. E não só pela questão do assassinato, mas muito porque você fica o tempo inteiro querendo invadir essa história e fazer alguma coisa, sabe? Porque os personagens são muito realistas, são babacas, mas são realistas ao mesmo tempo. Eu gostei bastante desse livro. Por mais que ele tenha me gerado sensações de ódio e de raiva. Em alguns momentos eu ficava pensando, gente, não é possível! Coitada dessa garota! Aí agora entrando, né, na TBR em Cacos, eu me propus a ler minha primeira Agatha Christie, e foi o que eu fiz. Eu li Os Elefantes Não Esquecem. Esse aqui eu peguei pra ler, eu tava pra ler Um Corpo na Biblioteca, eu quase escolhi aquele. Mas eu resolvi ler esse daqui porque o Hercule Poirot aparece aqui. Ele é um detetive que aparece em vários outros livros da Agatha Christie. E eu já tinha ouvido falar no nome desse moço há muito tempo. É um dos canais que eu trabalho na Globosat, é o Mais Globosat, além do GNT e do Viva. E o Mais Globosat passava uma série, né, que falava sobre o Poirot. E aí, ou seja, muita coisa me somou aqui pra pegar essa história pra ler. Foi realmente meu primeiro Agatha Christie. Eu preciso falar pra vocês que eu gostei bastante da diagramação desse livro, assim. As páginas demoram um pouco a acabar, né? É um livro curto, de 150 páginas, 160 páginas, mas ele não é tão rapidinho assim de ler quanto parece. Eu consegui ler ele mais ou menos 24 horas, aí um pouco mais que isso talvez, mas a diagramação é bem confortável. Eu gostei da tradução. Então assim, tem muita gente que tem medo de comprar essas versões aqui desse livro, que é em capa dura, mas eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, não me arrependo. São livros super baratos, muito bonitos, eu gosto muito dessas capas, e pelo menos Os Elefantes Não Esquecem, eu recomendo. Porém, eu não curti tanto assim essa leitura quanto eu esperava curtir. Eu, na verdade, daria aí 3 estrelas pra esse livro. Ele conta a história de um casal que se dava muito bem, que se amava muito, que tinha uma filha, né? E aí essa filha é a afilhada da personagem principal, que se chama Ariadne Oliver. E esse casal se matou. Tipo assim, um matou o outro. Ninguém sabe quem matou a outra pessoa e depois se matou. Ninguém sabe se foi a mulher que matou o cara e depois se matou, ou se foi o homem que matou a mulher e depois se matou, e por que razão? Porque eles se amavam, eles se davam super bem. Todo mundo tinha meio que inveja deles, eles estavam super bem na vida. E aconteceu esse assassinato, né, desse casal, e anos depois essa mulher resolve investigar e ela chama esse detetive, que é amigo dela e tal, pra desvendar essa história inteira. Eu gostei da premissa, eu gosto da sinopse, eu fiquei envolvido até o final, querendo saber o que acontecia, e eu gostei até do final do livro. Eu só acho que ele é realmente muito curto pro que ele se propõe, sabe? E chegaram alguns momentos que eu fiquei um pouco entediado, assim, o começo do livro é legal, mas aí no meio você fica um pouco cansado, o final volta a ser legal e de repente o livro acaba muito rápido. Acho que algumas coisas não ficaram tão amarradas assim. Eu acho que a escrita da Agatha não é tão incrível quanto eu achava, mas assim, eu fiquei de uma certa forma envolvido e eu quero continuar lendo livros dela. Eu só não achei nada demais, assim. Tudo que eu esperava de Agatha Christie, né, a mãe dos livros policiais, eu esperava um pouco mais. Já li livro policial mais legal que esse aqui. Outro livro que eu li esse mês, e eu falei muito no meu Instagram, porque eu fiz Spring Stories dele lá, foi o Estamos Bem, da Nina LaCour. Esse livro é muito legal, gente. Sério, eu amei fazer essa leitura. É uma leitura muito rápida também. E eu achei que a Nina escreve incrivelmente bem. Eu tenho um outro livro dela na minha estante que eu já quero pegar pra ler, que é o dela com David Levitan. E esse livro aqui tem personagem lésbica. Na verdade, ele começa com uma menina muito deprimida, morando numa faculdade, né? Ela tá estudando nessa faculdade. E ela tá lá sozinha. Todo mundo foi embora pras suas casas de família, né? Passar o final de ano. E ela resolve ficar na faculdade, porque ela não tem ninguém. E aí depois você vai entendendo o que aconteceu com a família dela. Ela tá morando em Nova York aqui nesse livro, mas ela morava lá na Califórnia antes. E aí você vai ficar indo e voltando nessa história pra
pra entender a relação que ela tinha com uma menina, que era tipo a melhor amiga dela lá na Califórnia, e com o avô dela, que era o cara que cuidava dela, né? Que era o cara pai dela, basicamente, porque os pais dela morreram cedo. E aí, obviamente, como eu já falei, você vai ter aqui a coisa do relacionamento lésbico, mas você vai ter muito de depressão, sabe? Esse livro aqui, ele conseguiu traduzir pra mim muito bem a depressão, sabe? O que essa menina sente é muito bizarro, é muito pesado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tão intrigado, tão envolvido na história, que não foi uma leitura difícil de fazer, me deixou mal de cabeça, mas não foi uma leitura que me fazia ficar, não quero pegar o livro pra ler, não quero. Eu ficava com muito medo por essa menina, porque ela tinha realmente pensamentos, assim, muito bizarros. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito apaixonado por esse meio casal que surge. Eu achei também muito realista, muito fofo essa descoberta dela, da sexualidade dela, né, ainda na Califórnia. Enfim, gente, eu recomendo muito que vocês façam essa leitura. É um livro muito rápido de ler, ele tem mais ou menos 200 páginas, menos de 200, ele tem, 200 páginas, e ele é muito, muito bem escrito, além de ter essa capa incrível, maravilhosa. Sério, eu, assim, não tenho palavras pra dizer pra vocês o quanto eu gostei de Estamos Bem. Eu dei 5 estrelas pra ele, eu favoritei, e ele é realmente um dos livrinhos que eu mais gostei de ler esse ano. Daí, resolvi pegar pra ler o quê? A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu já tava há muito tempo pra ler, porque eu li 1984 em 2015, ou início de 2015. Acho que foi o primeiro livro que eu li em 2015, foi 1984, e desde então eu tava com muita vontade de ler Revolução dos Bichos, né? Porque todo mundo fala desses dois livros do George Orwell. E eu fiquei muito impressionado com esse livro, e em como eu gostei mais dele do que de 1984. Ele é uma fábula distópica, ele é super curtinho, ele é bem mais curto que o outro livro, né? O 1984. Ele tem 150 páginas, sendo que grande parte dele é texto de apoio, então a história em si, ela tem tipo 120 páginas. E é um livro que tem muitos fatores históricos aqui dentro, ele faz uma alusão à União Soviética, a Stalin, a Trotsky, enfim. Na verdade, o que acontece é que existe aqui uma fazenda com vários animais, né, como qualquer outra fazenda, e esses animais resolvem que eles estão cansados de trabalhar para sustentar o homem, né, a fome do homem, e depois ser descartado assim, tipo, morrer a qualquer momento e tal. Então eles resolvem, um dos porcos resolve criar uma revolução, ou incitar uma revolução, e que depois de algum tempo essa revolução finalmente acontece, sendo os porcos os grandes cabeças da revolução. Mas aqui dentro tem cachorro, tem gato, tem galinha, tem vaca, tem cavalo, tem tudo que você pode imaginar. E ao mesmo tempo que é muito fofo, é muito bizarro, porque assim, você vê realmente o como é o poder, sabe, a fome de poder, até porque é uma alusão, né, à sociedade como um todo, e muito por conta desses regimes ditatoriais, né. Existe muita discussão, né, que fala super mal sobre o comunismo, etc, etc. E inclusive tem até aqui na orelha desse livro que esse livro foi usado muito pelo Ocidente, né, pelos Estados Unidos principalmente, como assim um panfleto de, olha, vamos ser contra a Rússia, vamos ser contra o comunismo. Porém, o próprio George Orwell era socialista e na verdade ele fazia uma crítica à ditadura, né, aos regimes ditatoriais, não necessariamente ao comunismo ou não necessariamente ao socialismo. E existe muita dificuldade em uma galera entender o que é comunismo. Muita gente não sabe, na verdade, até hoje o que é comunismo. Muita gente acha que o que acontece em Cuba é um comunismo puro, o que acontecia e acontece um pouco ainda na Rússia, na Venezuela é comunismo, e quando na verdade o comunismo ele não prevê a figura do governante, né? E em todos esses casos a gente sabe que existe um governante e que esse governante é um ditador. Então assim, é um pouco nebuloso isso, essa visão que a gente tem do comunismo é uma visão muito forte do próprio capitalismo, grande nesse assunto. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo do canal das Bi. Eu amo esse vídeo, que é com uma travesti maravilhosa, que é a Amanda Palha, e ela fala sobre o comunismo e ela fala sobre a questão da identidade de gênero e o comunismo ao mesmo tempo. Eu acho que é um vídeo que fala muito sobre esse modelo, se você não entende um pouco, e como as coisas são um pouco deturpadas. Enfim, não vamos discutir isso aqui nesse momento. O que eu posso dizer pra vocês é que é um livro super rápido, super gostoso de ler. Eu adorei esse livro, e eu acho que ele mostra o quanto a nossa sociedade é podre. Outro livro que eu li esse mês foi um livro que eu também, gente, já prometi que eu ia ler aqui nesse canal há muito tempo. E aí quando eu falei que eu ia ler esse livro, muita gente falou, olha, vai ler Cassandra Clare. E realmente eu peguei pra ler o Desafio de Ferro, que é o primeiro livro da série Magisterium, que é escrito pela Holly Black e pela Cassandra Clare. Esse é um livro super falado, todo mundo faz várias alusões a Harry Potter, etc. E ele conta a história de uma escola de magia, né? E esses 3 meninos principais vão pra essa escola. Na verdade, o livro é sobre o Cole. O Cole é um menino que ele cresceu com um pai que era mago, mas esse pai não queria que esse menino desenvolvesse a magia. Ele tinha medo, porque a
mãe do garoto morreu, né, anos atrás por conta da magia, e esse pai não quer que esse menino se misture com magia. Porém, a coisa é mais forte do que ele, a magia surge aí, esse menino vai parar nessa escola, ele vai conhecer esses dois outros personagens aqui, a menina e o menino, e ele vai descobrir muito sobre ele mesmo. O que eu gostei muito desse livro? Eu gostei muito que esse personagem principal, ele tem uma deficiência física, inclusive, e ele é muito bobo, sabe? Ele é burro, ele não sabe nada, ele nunca aprendeu nada, ele nunca vivenciou aquilo. Magia pra ele é uma coisa muito nova. Então ele é um personagem principal muito realista, no sentido de que ele é um ser falho, sabe? Ele não é o grande herói, entendeu? Embora ele tenha atitudes heróicas, embora ele seja um pouco de se meter pra ajudar, pra, né, tipo, resolver o problema dos outros, ele tem muitas falhas, ele tem muitos problemas próprios, né? Problemas dele mesmo, que deram uma humanizada na história muito legal. Eu amei a escrita desse livro, eu amei o final desse livro, eu fiquei muito envolvido nessa história, eu tô muito envolvido pra ler os próximos livros. Eu gostei bastante do sistema de magia até, não tem varinha aqui, mas eu gostei muito. Eu gosto muito dos outros amigos, porque os outros amigos têm muita relevância na história também. Não é tipo Harry Potter que os dois são tipo sidekicks que na verdade ficam ali só pra ajudar o Harry a conseguir as coisas. Meio que eles três realmente são um time onde um ajuda o outro. Então eu achei isso aqui muito, muito criativo. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu não senti Cassandra Clare aqui em momento algum. Eu já li um livro da Holly Black antes e eu posso dizer pra vocês que eu achei esse livro muito a cara da Holly Black. Eu fiquei na dúvida se realmente Cassandra Clare escreveu esse livro. Talvez ela tenha ajudado aí no plot, talvez ela ajude tomando decisões, revisando e tal, mas eu acho que quem bota a mão pra escrever esse livro aqui é Holly Black. Não sei, é uma teoria minha. Não sei se tem alguma teoria aí de fãs que fale a mesma coisa. Posso estar falando uma coisa que já seja super falada e não sabia. E pra terminar o mês, eu li Azul é a Cor Mais Quente, que é da Julie Merrill. Essa é uma HQ que inclusive deu origem a um filme super falado, super cult. E eu tava doido pra ler essa HQ porque eu quero ver o filme que não vi até agora, porque muita gente falou assim, o filme é uma enrolação, eles ficam se esforçando pra ser cults e aí enrolam, tem muita extensão de linguiça, enfim. E já tem muita gente que diz que prefere o filme à HQ. Bom, enfim, conta a história de uma menina que é a Clementine, e essa menina, ela sabe que tem alguma coisa errada ali com ela, mas ela meio que vai ignorando esse assunto, e ela vai percebendo aos poucos que ela gosta de menina. Mas ela se fecha pra isso o máximo possível, ela fica afim de algumas meninas, alguns flertes acontecem, mas ela é sempre muito tolhida por ela própria e pelas outras pessoas, e ela acaba meio que não quer viver isso, não quer viver isso, não quer viver isso, até que ela se depara com a Emma, que é essa menina aqui da capa, que é uma menina de cabelo azul, mais velha, e que tá num relacionamento com uma outra mulher. E essa menina Emma, ela acaba meio que desmistificando a coisa de ser lésbica pra Clementine, mas rola um interesse entre elas duas, porém Emma é casada, tem uma mulher. E aí rola esse triângulo amoroso, coisas vão acontecendo, e você vai vendo que assim, esse livro vai avançando muito no tempo. Quando ele acaba, elas já estão super adultas, porque aqui no início do livro, essa Clementine, ela é bem adolescente, mas o livro acaba com ela já bem adulta e coisas vão acontecendo no decorrer do relacionamento delas. Eu gostei bastante dessa HQ. É uma HQ que inclusive tem cenas de sexo, tá? Tem coisas, tem peitinhos, tem pepecas, tem coisas aqui. E ela é uma HQ que ela é basicamente toda assim, meio que preto e branco, sépia, ela não tem muitas cores, mas a cor que mais aparece aqui é a cor azul, né? Pelo menos até grande parte do livro. Quando chega na vida adulta, a HQ começa a tomar outras cores e vai tendo alguns outros tons, mas assim, o azul sempre é o tom mais vívido. Foi uma HQ que eu li super rápido também, eu li em um dia. A HQ tem esse ponto positivo, sabe? Você consegue vivenciar uma história inteira de uma maneira super gráfica, né? Óbvio, e muito rápida. Então você consegue começar e terminar aquela história no mesmo dia, sabe? Você não fica agoniado. E ao mesmo tempo você vai vendo que a HQ vai andando, então você acaba ficando mais envolvido ainda. E eu gostei muito. Eu não achei, gente, eu não tô achando essa HQ em português pra vender, pelo menos na Amazon. Eu só tô achando pra vender em inglês. Eu comprei essa versão aqui na Bienal e ela me custou R$35 no stand da Martins Fontes, que é a editora. Enfim, se você tem aí na sua estante, leia. Não tenha lido ainda, óbvio. Se você não tem na estante, eu não sei como te ajudar, porque eu realmente não achei na Amazon. Mas dá uma olhada em outros sites, pode ser que tenha no estante virtual, pode ser que tenha pra troca no Scoob, pode ser que tenha na Saraiva. Eu não olhei outros sites mesmo, só olhei a Amazon. Mas se você tiver a oportunidade, lê. E eu vou ver o filme, quando eu ver o filme eu conto pra vocês o que eu achei aqui da adaptação. Bom, gente, é isso. Olha isso, falei pra cacete. Tô aqui olhando pro meu material bruto, já tô desesperado que eu tenho que editar isso hoje ainda. Eu não consigo fazer vídeos de leituras e não falar pra cacete. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui. Se você já leu um desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou deles. Se você não leu ainda, pelo amor de Deus, vá pegar pra ler. Eu vou deixar o link de tudo aqui da Amazon, que daí você ajuda o canal aqui, o moço aqui, comprando livros pelo meu link. Você ajuda bastante o Livraria em Casa. Dá um gostei nesse vídeo, que me ajuda muito. Se inscreve nesse canal, por favor, que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do Livraria em Casa, que estão todas aqui na tela. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!